Disciplina 0, Fundamentos do Raciocínio Clínico, aula 1. O tema dessa aula é a psicopedagogia não precisa de mais atividades. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Se eu dissesse que a partir de hoje você nunca mais poderá comprar um jogo novo para o consultório, você conseguiria continuar atendendo com segurança? Talvez essa pergunta tenha causado um certo desconforto, e isso acontece justamente porque a gente foi ensinada a acreditar que uma boa psicopedagoga é aquela que conhece muitas atividades, que tem um armário rodeado de jogos. Mas é isso mesmo que faz a nossa prática clínica? É isso? Então, durante muitos anos eu também pensei assim, eu sempre que encontrava uma dificuldade no consultório, buscava uma nova atividade, um jogo novo, um curso novo, uma estratégia diferente. E por algum tempo, eu confesso que parecia resolver. Mas logo vinha outro caso, outra dificuldade, e não dá pra gente ficar assim. Então, não dá pra ficar procurando outra atividade, e é um ciclo, que não se acaba nunca. E aí eu percebi uma coisa, o problema nunca foi a falta de atividade, porque atividade a gente sempre tem. O problema era o outro. O problema era, eu ainda não sabia exatamente por que eu escolhi aquela atividade, ou não outra atividade. Eu sabia aplicar, mas eu não conseguia justificar clinicamente aquela decisão, eu não conseguia pensar clinicamente se aquilo realmente estava mudando a minha prática. Então essa percepção muda completamente a forma de atender. Por quê? Porque quando você entende que a atividade é uma ferramenta, que ferramenta não define, não decide você, não te ensina sobre manejo, e é você que toma as decisões, você começa a dar valor ao seu trabalho, você consegue ter um objetivo muito claro sobre o que você está fazendo. Um exemplo prático. Uno, que é um jogo universal, todo mundo usa e funciona para vários tipos de demanda. Então a gente tem duas profissionais, uma utiliza o Uno na sessão e escolheu esse Uno porque a criança gosta. Então foi um pedido da criança, tá? A segunda escolheu o Uno porque ela quer trabalhar flexibilidade cognitiva, controle inibitório, ela quer trabalhar a espera, o segmento de regras, a tolerância à frustração. Visualmente, as duas fizeram a mesma atividade. Clinicamente, são atendimentos completamente diferentes. Por quê? Porque a diferença não está na ferramenta, não está no... A diferença está no raciocínio. E é por isso que eu te digo que a psicopedagogia ela não precisa de mais atividade. Ela precisa de um profissional que saiba pensar, que saiba manejar o pensamento clínico que ele tem para cada atividade. E consiga principalmente observar a criança, levantar a hipótese, definir o objetivo e planejar aquela intervenção. Não é só eu escolher um jogo ou uma atividade, eu preciso pensar aonde eu quero chegar, eu preciso ter uma meta. Então vamos lá, o que é raciocínio clínico? Quando eu falo em raciocínio clínico, eu não estou falando de protocolo, eu não estou falando de seguir um scriptzinho, não. Eu estou falando da capacidade de tornar decisões fundamentadas. O que é isso? É olhar para uma criança e pensar o que ela realmente precisa, o que ela precisa aprender, o que eu vou ensinar e como. E muitas vezes, infelizmente, ocorre de profissionais entrarem no consultório e pensar, qual atividade eu vou fazer hoje? Qual? Acho que vou fazer esse aqui. Funciona para enrolar ali, para encher a sessão, mas na prática não é isso. Isso não gera gasto pelo seu trabalho, isso não gera energia. Então, isso não transforma nem o seu pensamento, nem a vida da criança. Então, se você lembrar apenas de uma frase dessa aula, eu quero que a frase seja essa: atividades não constroem intervenções. Raciocínio clínico é que constrói. Atividades apenas tornam a intervenção possível. Ok? Combinado? Vou repetir para ficar bem claro. Atividades não constroem intervenções. Raciocínio clínico é que constrói. Atividades apenas tornam as intervenções possíveis. Ok?
E aí eu vou te deixar um exercício para essa semana aí. Antes do seu próximo atendimento, eu gostaria que você fizesse esse exercício, voltasse aqui depois para me contar. Então, escolhe uma criança que você acompanha, anota tudo que você pretende usar ali naquela sessão, sabe? Como se fosse uma rotina. E aí você vai anotar por que você escolheu essa atividade, qual habilidade você deseja atender, desenvolver nessa criança e como que você vai mensurar esse progresso. Isso é importante. Se você tiver dificuldade para responder alguma dessas perguntas, isso não significa que você é um má profissional, jamais. Isso significa que você precisa desenvolver um raciocínio, que a gente precisa construir. E é isso que eu vou construir com vocês durante essa formação. Na próxima aula, eu vou falar sobre uma mudança que parece apenas uma troca de palavras, mas que transforma a sua prática clínica, tá? E eu quero que você entenda o quê? Você não atende criança, você conduz casos clínicos. Essa vai ser uma frase que a gente vai colocar na nossa cabeça. Você não atende crianças, você conduz casos clínicos. Por quê? Porque se você está nessa profissão e deseja estar nessa profissão para ficar rico, você sabe que não é assim que funciona. Mas se você deseja transformar vidas de várias famílias, então você vai mudar a sua forma de pensar, a sua forma de observar, de avaliar, de planejar e de intervir, tá? Eu gostaria também que você pensasse, eu vou tentar colocar isso aqui de alguma forma. A gente vai ter um scriptzinho que vai ajudar muito, né? Queixa, observação, hipótese, objetivos, planejamento e atividade. Por quê? Porque durante toda essa formação a gente sempre vai voltar para esse esqueminha. Ele vai representar a forma como eu penso um caso clínico e a forma como você também pode usar e facilitar a sua vida, facilitar o seu trabalho, desenvolver você mesma e desenvolver famílias, ok?